Caros colegas, o meu nome é Rodrigo Braga e o nosso grupo ele é composto por 11 integrantes, que ao decorrer do vídeo eles irão se apresentar. Bem, esta matéria é Direito Civil 3, Contratos. E o nosso tema ficou responsável por mandato, comissão, agência e distribuição. Bem, o mandato ele vai do artigo 653 ao artigo 666 e eu, Rodrigo, juntamente com o colega Maicon, iremos abordar este tema. Bem, Rodrigo, me explica um pouquinho sobre o mandato. O mandato ele começa no artigo 653, falando, acompanhe comigo, opera-se o mandato quando alguém recebe de outra pessoa poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar os seus interesses. A procuração é o instrumento do mandato. Bem, o mandato é um contrato mediante o qual uma pessoa, que é o mandatário, recebe de outra, o mandante, poderes para que, em seu nome, praticar atos ou administrar seus interesses. Ou seja, uma pessoa vai passar todos os seus poderes pessoais para outra pessoa. Assim, esta pessoa fica responsável por todos os atos praticados. Lembrando que é necessário ter o instrumento que é a procuração. Da mesma forma, um advogado tem que ter a procuração para defender o seu cliente. E ao decorrer do nosso trabalho, iremos explicar de uma forma bem breve. Comentários a respeito dos artigos 660 a 666 do Código Civil Brasileiro. O mandato pode ser especial em relação a um ou mais negócios específicos ou geral em relação a todos os negócios do mandante. É uma classificação que considera o número de negócios jurídicos e não que não pode ser confundido com os limites de poderes que o mandante outorga ao mandatário. Nesse caso, nós temos o mandato em termos gerais, que são aqueles destinados aos poderes de administração ordinário, que são destinados à manutenção dos negócios jurídicos já existentes, e nós temos o mandato com poderes específicos, entendeu? Com poderes específicos que são destinados à alienação, à transação, à hipoteca e todos os demais atos que extrapolem os limites dos poderes de administração ordinária. Nós sabemos que a autonomia de vontade entre as partes que irá delimitar o conteúdo do mandato. E nós sabemos que toda vez que um mandatário, ao praticar um negócio jurídico, ele vai além do que é permitido, dos limites estabelecidos, ou seus poderes são insuficientes, ele poderá responder pessoalmente até que, a menos que seja ratificado pelo mandante. E deve frisar que toda vez que o mandatário praticar um negócio jurídico, o negócio jurídico em nome próprio, como o negócio jurídico fosse dele, ele que irá responder. O mandante, ele não vai se submeter nem às obrigações e nem aos benefícios que advierem do eventual negócio jurídico. Quem pode ser os mandatários? Os maiores de 16 e menores de 18 anos não emancipados. E isso não concebe ao mandante a possibilidade de uma eventual ação de regresso, salvo nos casos previstos no próprio Código. Por quê? Para o terceiro, é irrelevante se é capaz ou incapaz, porque ao final quem responderá será o mandante. Valeu? Das obrigações do mandatário, artigo 667. O mandatário é obrigado a exercer os poderes que recebeu no mandante, segundo a diligência que lhe é própria e que usa em seus próprios negócios. A responsabilidade do mandatário, na regra, ele somente responde civilmente por prejuízos que causar culposamente. Se o mandatário contratar com pessoa insolvente, somente será pessoalmente responsável se, pelas circunstâncias, poderia e deveria ter conhecimento da situação do terceiro contratado. O dispositivo regula a responsabilidade do mandatário em razão de subestabelecimento, em que há 3 situações que o Código fala. Se o subestabelecimento foi permitido, o mandatário somente responde por prejuízos causados pelo subestabelecido, por culpa. Se o mandatário tiver escolhido mal a pessoa,
quem subestabeleceu. Se o mandatário é omisso quanto à possibilidade de subestabelecer, o mandatário responde sempre que o subestabelecido tiver causado prejuízo ao mandante e se agido com culpa. Se o subestabelecimento for vedado, o mandatário responde até mesmo por causa fortuito, e os atos praticados pelo subestabelecido não obrigam o mandante. É isso aí. Pessoal, meu nome é Flávio Salomão e eu vou falar para vocês das obrigações do mandatário, do artigo 667 ao artigo 674. A minha parte aí começa no artigo 670, que diz o seguinte: pelas somas que devia entregar ao mandante ou recebeu para despesa, mas empregou em seu proveito, pagará o mandatário juros desde o momento em que abusou. O que quer dizer isso? Que o mandatário deve prestar contas aí ao mandante. Neste caso, inclui-se aí de entregar ao mandante o proveito que é de sua titularidade em razão aí do seu negócio jurídico, por ter sido realizado em seu nome, por sua conta, certo? A entrega deve ser feita aí também imediatamente ou logo seja possível o mandatário aí realizá-la, salvo desconto aí de ressarcimento que lhes são devidos. E em nenhum caso pode aí o mandatário apropriar-se aí dos ganhos que obteve na execução do mandato. Se o fizer, lógico, ficará obrigado a ressarcir aí ao mandante os prejuízos sofridos por esse em razão da demora, pagar-lhe aí juros e, lógico, né, contar aí do momento em que cometeu o abuso, certo? Isso aí que diz o artigo 671. Agora vamos falar aí do artigo 671, que diz o seguinte: se o mandatário, tendo fundos ou crédito do mandante, comprar em nome próprio algo que deveria comprar para o mandante, por ter sido expressamente designado no mandato, terá esta ação para obrigá-lo a entregá-lo a coisa comprada. O que esse artigo está dizendo? Por exemplo, eu sou o mandatário e a pessoa é o mandante. Eu tomo conta do negócio dele, de uma empresa. Então eu estou autorizado a comprar só produtos para uso dessa empresa. De repente eu vou lá na rua, na loja, e compro uma coisa particular para o meu uso, que é de personalidade, assim, personalíssimo meu. Para a empresa não vai servir, nem para o dono, nem para o mandante, para nada. Aí, de repente, o mandante descobriu que eu usei o nome da empresa para comprar algo que não era para a empresa, comprei particular para mim. Eu vou ser obrigado a devolver isso para o mandante. Caso se for, salvo aí se for de uma natureza de personalíssimo, né? Que não tem como. Por exemplo, se eu comprar uma cueca no nome da empresa, uma cueca só eu que vou poder usar, ou já usei também. Então o que diz esse artigo 671 é simplesmente isso aí. Você não pode comprar nada que seja da empresa em seu nome próprio, para usos e frutos seu. Ok? Beleza. Vamos lá para o artigo 672, que diz o seguinte: sendo dois ou mais os mandatários nomeados no mesmo instrumento, qualquer deles poderá exercer os poderes outorgados, se não forem expressamente declarados conjuntos, lógico, né? Nem especificamente designados para os atos diferentes ou subordinados a atos sucessivos. Se os mandatários foram declarados conjuntos, não terá a eficácia o ato praticado sem interferência de todos, salvo havendo aí ratificação, validação aí, que retroagirá a data do ato. Isso quer dizer o seguinte: o mandato ele pode ser singular ou plural, conforme aí outorga os poderes já feito aí em uma só ou várias pessoas, certo? Solidário, solidário, substitutivo, conjunto ou fracionário, que quer dizer o seguinte: atribui a cada mandatário uma esfera delimitada de atuação. Se a procuração plural não estabelecer o modo como deve ser coordenadas as atuações dos mandatários, os dispositivos manda aí presumir-se que seja solidário. Isso é, que cada mandatário possa sozinho exercer todos os poderes de representação. O artigo 673 diz o seguinte: o terceiro que depois de conhecer os poderes do mandatário, com ele celebrar um negócio jurídico exorbitamente do mandato, não tem ação contra o mandatário, salvo este se prometeu ratificação do mandante ou se responsabilizou aí pessoalmente. Isso quer dizer o seguinte: em regra, contempla o princípio da boa-fé, lógico, né? Objetiva e interditada aí a terceiro, venire contra facto impróprio. Se o mesmo, tendo conhecimento de que o mandatário não possui poderes para a realização de determinado negócio em nome do mandante, vem o terceiro realizar o negócio, terá agido aí com má fé,
salvo se o mandatário lhe tiver prometido a ratificação do mandante ou se tiver responsabilidade pessoalmente. Uma vez que o terceiro tenha aí agido de má fé, a lei proíbe exercer pretensões ressarcitórias contra o mandatário. 174, para finalizar, diz o seguinte: embora ciente da morte, interdição ou mudança de estado do mandante, deve o mandatário concluir aí o negócio jurídico já começado se houver perigo na demora. De acordo com o artigo 682 do Código Civil, a morte, a interdição ou incapacidade superveniente do mandante determinam a extinção do mandato nos incisos 1, nos incisos 2 e 3. Tais fatos podem ocorrer no momento no qual a interrupção da execução representante de juízes aos interesses dos sucessores do mandante. Exemplo, em um mandato outorgado para venda de imóvel, o mandante falece, após ter o mandatário realizado promessa de compra e venda antes da outorga da escritura pública definitiva. A extinção do mandato poderia impedir que a parte da vendedora cumprisse a obrigação de outorga da escritura no prazo ajustado, sujeitando-se às sanções civis. A necessidade de complementação do negócio autoriza aí o mandatário a realizar no ato em nome por conta dos sucessores do mandante falecido. Das obrigações do mandante. As obrigações do mandante são de duas naturezas e dizem respeito às obrigações perante a terceiros e perante ao mandatário. Perante a terceiros, o mandante deve satisfazer as obrigações assumidas pelo mandatário dentro dos poderes conferidos no mandato. Ainda que o mandatário desatenda alguma instrução, tem o mandante de cumprir o contrato se não forem excedidos os limites do mandato, só lhe restando ação regressiva contra o procurador desobediente. Como o mandatário atua em nome do mandante, é este que se vincula. Por essa razão, o seu principal dever é de responder perante o terceiro com seu patrimônio. Das obrigações perante ao mandatário, deve o mandante o de adiantar a importância das despesas necessárias à execução do mandato, quando o mandatário solicitar, ou então de reembolsá-lo com os juros eventualmente devidos pelo atraso do valor das despesas por ele despedido. Uma vez que o mandatário pode, ao seu critério, efetuar as despesas e em seguida solicitar seu reembolso, ou então pedir ao mandante que adiante as importâncias necessárias ao desempenho do mandato. Tem o mandante de pagar a remuneração ajustada ao mandatário e de indenizá-lo dos prejuízos experimentados na execução do mandato. A obrigação de reembolsar as despesas efetuadas pelo mandatário subsiste ainda que o negócio não surta o resultado esperado, salvo tendo o mandatário culpa, ou seja, salvo seu negócio malograr por culpa sua. O mandatário tem para assegurar o recebimento dessas importâncias o direito de retenção sobre o objeto do mandato, até se reembolsar do que no desempenho do encargo despendeu. Vale salientar que a retenção não é permitida para a cobrança de honorários e perdas e danos.